Arábia Saudita tem despertado de facto o interesse e centrado atenções neste mercado de transferências. O país tem atraído de forma crescente jogadores e treinadores, muitos deles com carreiras feitas na Europa. O Pedro Brandão Correia é jornalista e narrador da Liga Saudita em Abu Dhabi. Está connosco neste grande jornal para conversarmos. Pedro, muito boa tarde e obrigada pela presença aí nos estúdios do Porto, sobre esta possibilidade de Jorge Jesus orientar a seleção da Arábia Saudita. Para já, boa tarde, Pedro. Boa tarde, Marta. Como está? Tudo bem? Tudo bem. Obrigada então pela sua presença na Sport TV. O que é que nos pode adiantar, se é que está em condições de nos adiantar alguma coisa sobre este assunto, relativamente a esta hipótese de Jorge Jesus para a seleção da Arábia Saudita? Eu não tinha conhecimento prévio, portanto também estou a saber pelas notícias, mas faz bastante sentido. O Jorge Jesus, particularmente, e vários outros treinadores portugueses têm deixado uma excelente marca na região. Não é só na Arábia Saudita, nos Emirados também. Este ano na Arábia Saudita tivemos um treinador português campeão, Nuno Espírito Santo. Ficou de alguma forma, creio que ofuscado esse feito pelo facto do Cristiano Ronaldo se ter juntado à Liga, mas o que é facto é que o Nuno Espírito Santo foi o campeão da Liga. O Pedro Emanuel também conseguiu manter o Al-Khalid na primeira divisão, o que é um feito considerável porque era uma equipa que tinha dificuldades, e nos próprios Emirados Árabes Unidos, onde eu resido, o Leonardo Jardim foi campeão pelo Shabab Al-Ahly. Portanto, o treinador português goza de uma excelente reputação no Médio Oriente, o jogador português também, e o Jorge Jesus fez um excelente trabalho naqueles cerca de 6 meses que esteve no Al-Hilal. Portanto, não sabia, mas também não me surpreende totalmente. Deixou saudades na Arábia Saudita o treinador português, Jesus? Deixou porque o Jorge Jesus é um treinador muito carismático e que não deixa ninguém indiferente por onde passa. E de facto, da parte dos sauditas, houve essa percepção da paixão que ele tem pelo jogo e daquilo que aporta taticamente, em termos estratégicos também às equipas. E neste caso, ele com o Hilal estava a fazer uma excelente carreira, estava bem classificado no campeonato. Pronto, depois as coisas precipitaram-se, faz parte do futebol. Mas sem dúvida que eles ficaram com uma excelente opinião, e de alguma forma isso também creio que abriu ainda mais as portas a treinadores portugueses naquela região. Portanto, não me surpreende que ele vá treinar a seleção saudita. E parece haver aqui uma comunhão de interesses, porque estará em cima da mesa esse objetivo de qualificar a seleção saudita para o Mundial de 2026, e temos recentemente Jesus a confessar esse sonho de participar no Mundial de Seleções. Tudo se alinha? Sim, eu creio que sim. A Arábia Saudita, no contexto onde eles normalmente lutam pela qualificação para mundiais, é uma seleção muito poderosa. Pronto, depois chegando ao Mundial propriamente dito, aí já entra num polo diferente. Mas em termos da fase de qualificação, é uma seleção poderosa e sim, tem todas as condições para se classificar, até tendo em conta que o Mundial vai alargar. Portanto, creio que sim, creio que é uma boa conjugação de esforços de ambas as partes. O Pedro tem naturalmente acompanhado profissionalmente muito de perto a realidade do futebol na Arábia Saudita. Há um antes e um depois da chegada de Cristiano Ronaldo ao Al-Nassr. No que diz respeito ao futebol saudita em particular, há de facto um impacto brutal com a chegada do Cristiano Ronaldo. Mas em relação ao futebol no Médio Oriente, todo o futebol no Médio Oriente, e aqui falo essencialmente da Arábia Saudita, dos Emirados, onde eu estou, e do Qatar, há um potencial enorme a desenvolver ali em termos de futebol. Não só pelas capacidades financeiras que todos sabemos que esses países têm, mas também pela grande paixão que há pelo futebol naquela região, que escapa às vezes aqui no Ocidente. As pessoas fala muito sobre a questão financeira, Pedro, e sobretudo sobre a questão financeira, não é? Sim, mas Marta, não é só isso. Sim. Porque com a chegada do Cristiano Ronaldo, e o próprio Cristiano Ronaldo falou sobre isso numa flash interview, há outras coisas que também estão a mudar e vão mudar. Logo a começar pelo facto da Arábia Saudita, na altura, antes da chegada do Cristiano Ronaldo, era um campeonato apenas visto ali na região do Médio Oriente, e neste momento é um campeonato que tem uma projeção mundial.
Obviamente ainda não está ao nível de outras ligas como a da Liga Inglesa, etc. Mas é de facto um campeonato que muito rapidamente passou de um campeonato ali de regional para mundial e obviamente aí o Cristiano Ronaldo teve um impacto brutal e agora daqui para a frente, em termos de infraestruturas, condições de treino, de staff técnico, todas essas situações, jogadores obviamente e treinadores também, tudo isso eu creio que vai evoluir muito, muito rapidamente porque há essa capacidade financeira por um lado, é verdade, mas também há uma grande vontade por outro lado. A realidade, Pedro, do futebol saudita é muito distinta da realidade da MLS, do futebol norte-americano, porventura pela rapidez com que este crescimento tem acontecido. Sim, a característica é diferente, Sim. porque ali no contexto da Arábia Saudita os clubes têm uma grande participação do governo. Portanto, há ali uma preocupação do governo também em promover neste momento o futebol e em tentar o mais rapidamente chegar a outros patamares. Na MLS, como sabemos, o modelo é diferente. Portanto, há de facto uma diferença grande e há neste momento também objetivos diferentes, porque a Arábia Saudita, apesar do enorme potencial que o futebol tem, como já disse, parte de trás em relação à MLS, por exemplo, em termos de infraestruturas, até o próprio modelo de gestão, as próprias estruturas dos clubes estão um pouco atrasadas em relação à MLS, mas eu creio que rapidamente vão evoluir bastante. A Messi, um nome muito falado neste mercado, muito associado à Arábia Saudita, em concreto ao Al Hilal, acabou por arrumar ao futebol norte-americano para representar o Inter Miami, mas de facto têm sido muitos os nomes e veteranos no futebol europeu associados e também já com essa certeza da presença na Arábia Saudita. O que é que alicia, sobretudo, os jogadores com tanta experiência a terminar eventualmente as suas carreiras num destino como este? Obviamente a questão financeira, porque não só o volume do pagamento é enorme, como também é net, porque não há impostos sobre os rendimentos na Arábia Saudita. Portanto, isso faz logo uma diferença enorme. Mesmo ganhos que o sobre jogador... ganhos, não é, Pedro? Exatamente, é 100%, ou seja, não há, mesmo que o jogador vá, digamos, e isso não acontece, vá ganhar o mesmo que está a ganhar na Europa, ganha 100% em vez de ganhar 60% ou 70% ou 50%, ou o que for. Portanto, há por um lado essa vantagem e agora há o efeito Cristiano Ronaldo. A partir do momento em que o Cristiano Ronaldo chegou lá, abre de alguma forma a caixa de Pandora e torna agora, creio eu, todas as negociações mais fáceis e inclusive fala-se, por exemplo, creio que ainda são rumores nesta altura, de N'Golo Kanté. N'Golo Kanté não é sequer um jogador muito veterano ainda, não é? Pois. Portanto, é um jogador que na Europa ainda teria eventualmente mercado, digo eu. Portanto, é o efeito de Cristiano Ronaldo, creio que neste caso até é mais decisivo neste momento que propriamente a questão financeira, porque a questão financeira de alguma forma já lá estava. Há pouco, e muito bem, recordou o sucesso dos portugueses na Arábia Saudita. Temos, por exemplo, Nuno Espírito Santo no Al Ittihad, campeão nesta altura. E há também aqui essa passagem ainda curta de Jorge Jesus pelo Al Hilal. Para os portugueses acaba por ser um terreno frutífero e com capacidade de facto de dar continuidade à carreira de uma forma bem sucedida. Isso tem muito a ver com o perfil quer do técnico, quer do jogador português. Exatamente isso, Marta. Para mim, para além das qualidades técnicas que tanto o treinador português como o jogador português têm, eu creio que a questão da adaptabilidade, a capacidade de se adaptarem a diferentes contextos, no caso do Médio Oriente em concreto, é chave. Não esquecer também, Rui Vitória foi campeão pelo Al Nassr de Cristiano Ronaldo, também há algumas épocas, curiosamente até creio que na época em que o Jorge Jesus depois acabou por sair a meio. Portanto, há de facto, eu creio que a questão da adaptabilidade, neste caso, é a melhor característica que tanto o treinador como o jogador português têm ali para fazer a diferença. A qualidade técnica e estratégica, obviamente também, mas eu creio que ali a adaptabilidade, como disse, é chave. E já aqui na reta final da nossa conversa, Pedro, puxando também a brasa à sua sardinha, a questão da adaptabilidade também se coloca aos jornalistas? Também. Temos que nos adaptar a uma forma diferente de fazer comentário e de narrar daquilo que temos na Europa. Eu, por exemplo, os jogos do Cristiano Ronaldo, que faço em português para o World Feed, portanto, para todo o mundo, faço sozinho. Portanto, não há o comentador ao lado, não há o comentador de pista, o repórter de pista. Portanto, é uma forma diferente de trabalhar. O próprio futebol é diferente, a intensidade é diferente. Há várias características que são diferentes e, sim, nós
portugueses, e de resto temos vários portugueses a trabalhar no contexto da televisão no Médio Oriente. Temos essa capacidade como povo de nos adaptarmos e fazemos uso disso, obviamente. No seu caso, é para continuar, Pedro? Sim. Como eles costumam dizer, inshallah. Muito bem. Que forma também agradável terminarmos esta nossa conversa. Obrigada pela sua presença mais uma vez na Sport TV. Foi um gosto conversar consigo. Obrigado, Marta. Até breve. Obrigada. Obrigado.